Vamos falar de dores, dores articulares, problemas na coluna. Também é outra coisa que está afetando muito a qualidade de vida de todas as pessoas. Só para você ter uma ideia, um dado da Organização Mundial da Saúde indica que cerca de 80% da população teve, tem ou terá dores na coluna. Dor lombar é a segunda maior causa de ida dos pacientes aos consultórios médicos. Só perde para dor de cabeça. E entre as principais condições que afetam os ossos e articulações estão a artrose, a artrite, a hérnia de disco. E merecem, de fato, muita atenção. Elas podem surgir por diversos fatores, como envelhecimento, genética, estilo de vida, sobrecarga do corpo. E para a gente aprender um pouquinho, eu recebo hoje o ortopedista, Dr. Fabiano Fonseca. Seja bem-vindo, doutor. Obrigada por estar aqui. Alegria te receber, Obrigado. Viu? Vamos lá, aprender sobre artrite, artrose e hérnia de disco. Isso. Às vezes a gente inventa que está com uma coisa, mas nem sabe exatamente o que é. Se é artrite, se é artrose ou hérnia de disco, né? As doenças degenerativas da coluna, né? Elas vão acontecendo a partir da nossa idade adulta, né? Por isso que a Organização Mundial de Saúde fala que a gente vai ter ou terá ou já teve uma dor na coluna em alguma fase da vida, né? Porque a gente começa a ter esse desgaste desde jovem, a partir dos seus 25, 30 anos de idade, começam a ter pequenos desgastes na coluna. Por isso que a gente fala que cuidado da coluna sempre vai ter para o resto da vida. E como é que esse cuidado que a coluna que a gente tem que ter, né? Primeiro de tudo, a gente fazer atividade física, fazer exercícios, fortalecimento, alongamento, ganho de mobilidade, né? O que muita gente deixa de lado, a mobilidade articular, né? E a segunda coisa que a gente tem que fazer é os cuidados diários, principalmente cuidados posturais, cuidados na hora de pegar um peso. Então, esses cuidados simples do dia a dia já evitam que a gente vai ter um desgaste precoce da nossa articulação. Perfeito. A gente já mostrou aqui, inclusive, alguns cuidados do dia a dia com fisioterapeutas que vieram da dica como que você estende uma roupa, como é que você deve lavar uma louça, como é que você para, como é que você senta. Mas eu imagino que, de repente, você está aí assistindo ao nosso Vida Melhor todo errado, né? Todo mal acomodado. Então, aproveita já, se acomoda, mas lembre-se também de fazer o que o doutor está dizendo aqui. Exercícios físicos, fortalecimento muscular, isso é importante. Alimentação e genética influenciam ou não? Isso. Alimentação no intuito de diminuir o sobrepeso, né? Então, o sobrepeso vai ter uma sobrecarga nas nossas articulações e, com isso, vão causar dor e problemas degenerativos. Problemas genéticos, existem alguns estudos mais atuais, recentes, né, que ligam alguns tipos de biotipo e herança genética a uma degeneração mais rápida do disco intervertebral, predispondo a degeneração e hérnia de disco. Por isso que muitas pessoas falam, olha, eu tenho meu pai que tem doença na coluna, minha mãe, algum tio. Então, é comum a gente ter alguma herança genética. Existem esses estudos ainda que vão, no futuro, ainda dizer para a gente qual é aquela pessoa que está mais suscetível a desenvolver aquela doença na coluna. Agora vamos lá para o nosso tema, especificamente para a gente aprender a diferença entre artrite, artrose e hérnia de disco. Sim. Acho que a maior confusão é a artrite e a artrose, né? A artrite é um processo inflamatório. A artrite pode ocorrer em qualquer articulação, assim como a artrose também, né? Então, o primeiro passo, ele começa com um processo inflamatório, seria uma artrite, né? E um caso degenerativo mais grave, né, com mudança da articulação, nós denominamos artrose. Então, para ter uma artrose, aquela articulação, ela tem que estar danificada, perder a congruência articular, ou seja, a cartilagem também está machucada. Na coluna, especificamente, nós temos a artrose, que são das articulações, certo? Então, aquelas articulações podem estar danificadas. E também nós temos a hérnia de disco, que é em outra localização, que fica entre uma vértebra e outra. Nós temos o disco, que ele pode se romper e, com isso, predispondo a formar essa hérnia de disco. Tá. Para ter uma artrose, a gente precisa antes ter uma artrite. Isso, nós temos primeiro um processo inflamatório degenerativo. Que é o que chamamos de artrite. Isso. A hérnia de disco, ela acontece do nada? Do nada. Pode acontecer até num paciente jovem. Eu tenho alguns pacientes jovens com nenhuma história de nenhum problema, nem inclusive familiar, nem história de sobrepeso, que pode ter uma hérnia de disco. Então, a pessoa pode ser magrinha, tá toda em ordem e ter uma hérnia de disco. E ter uma hérnia de disco. Provavelmente, alguns casos de excesso de peso, entendeu? Fez algum movimento de maneira errada
isso pode ocasionar uma hérnia de disco. Porque no disco nós temos uma parte mais externa, que nós denominamos de ânulo, e uma parte mais interna, que é gelatinosa, que é o núcleo. Será que a produção tem alguma imagem de uma hérnia de disco ou de um disco da coluna para a gente colocar na tela? Dá tempo, inclusive, de dar uma pesquisada aí e a gente tentar mostrar, né? Isso. Porque é interessante. O disco, ele fica ali protegendo as articulações, entre as articulações. Entre uma é vértebra e isso? outra. Então ele serve para ter a mobilidade entre uma vértebra e outra e manter o espaçamento entre as vértebras. Quando a gente se rompe ou vai desgastando, aquela articulação vai chegando próximo de osso com osso e a articulação da coluna vai desgastando na mesma velocidade. Então nada mais é a hérnia de disco que aquele rompimento desse disco e extravasamento da parte central. A gente faz uma analogia bem próxima daquele chiclete que tem um recheio... Babalu. Isso, que tem um recheio no meio, que se a gente aperta ele pode explodir. É a mesma coisa o disco, ele pode romper e sair todo aquele recheiozinho para fora. Então, por exemplo, se eu inventar de fazer um exercício e com muito peso, tô aqui já pensando, eu com uma barra pesada para fazer um agachamento. Num exercício, eu posso fazer uma hérnia de disco? Pode. E eu tenho ainda alguns pacientes que me falam que fizeram uma hérnia de disco, às vezes do simples movimento de entrar e sair de um carro. Porque o pior movimento para a coluna não é nem tanto a de compressão, a carga axial. O pior movimento para a coluna é a rotação do tronco. As fibras que a gente tem nesse disco, ele rompe com mais facilidade quando tem essa rotação do que na carga axial. Por exemplo, para nós mulheres, às vezes a gente vira para tirar uma alça do sutiã, para consertar alguma coisa. Isso pode ser problema. No entanto, que os esportes que mais têm lesão, por exemplo, são esportes que têm rotação, tipo golfe, jogador de tênis. Então, todo esporte que faz muita rotação lateral é o que mais prejudica a nossa coluna. Puxa, eu não imaginava isso. Eu imaginava que quem jogava golfe não corria risco de nada, achava um esporte tão calmo, bobinho. Pelo contrário, É um esporte que mesmo? machuca muito a coluna. Não só para formar hérnia de disco, como fazer artrose. Né? Os movimentos que a gente faz de inclinação para frente, mais rotação, esses são os movimentos que mais vão causar problemas na coluna. E aí a pessoa então precisa estar preparada. Exatamente. Por isso que nós falamos em exercícios, né? Preparação física para poder esses movimentos que a gente faz no nosso dia a dia não ocasionar problemas no futuro. Né? Então, os cuidados do dia a dia são muito importantes. E quem tem essa musculatura, essa articulação preparada, vai conseguir desenvolver qualquer atividade sem ter dor e sem causar nenhum problema no futuro. Perfeito. Olha, eu quero saber qual é a sua dúvida, tá? Você vai mandar aqui, manda o seu caso, fala da sua dor, da sua queixa. Vamos aproveitar a presença do doutor Fabiano Fonseca, né? Aqui é aquele momento que eu digo que parece uma consulta, tá, doutor? Com todo o respeito do mundo. Então, manda sua pergunta lá no Vida Melhor Oficial. Eu viajo bastante por esse Brasil todo e eu fico assim, só observando, sabe? O posto de saúde, às vezes não tem um hospital numa cidade bem pequenininha, não tem um especialista. O povo do nosso país ainda é muito carente em alguns pontos, né? Então, quando eu vejo um especialista assim, a gente aproveita. Exatamente, que a população tem que entender, né? Às vezes ela tem aquele problema e nem sabe o que está acontecendo, né? Então, essa dica serve para te ajudar, não só a identificar o que está causando a sua dor, como tomar os cuidados gerais no seu dia a dia para não deixar aquele problema piorar. Maravilha. Aliás, falando em cuidados do dia a dia, eu vou dar um recadinho ali, eu volto já já, Tá bom. tá? Porque assim, o exercício físico é super importante, fortalecimento muscular, boa postura, não ter sobrepeso, ou seja, uma alimentação equilibrada. E aí também uma suplementação, principalmente daqueles que te mantêm longe das dores, isso faz toda a diferença. Vamos lá de volta aqui para a gente aprender um pouco mais sobre artrite, artrose e hérnia de disco. Você que mandou a sua pergunta, segura aí que o doutor vai responder e vai tirar a sua dúvida, tá? Tem muita gente que sente dor na coluna, mas não investiga. Como as outras, na verdade, maioria das doenças, é também o caso de
quanto antes descobrir, melhor o prognóstico? Ou seja, a chance da pessoa ficar bem, ter qualidade de vida maior ou não? Sim, com certeza, né? Porque o problema da coluna, na grande maioria das vezes, ele é degenerativo. Então, é algo que a gente percebe nos estágios menores, existe maior chance da gente cuidar e tratar. E aquilo não desgastar rápido para você não ter tanta dor. Muitas pessoas que vão deixando aquilo ao longo do tempo, nós já pegamos aqueles casos mais graves. Casos graves é o quê? Aquele paciente que tem deficiência de mobilidade, já tem alguma dormência em algum membro, perda de força nas pernas ou no braço. Isso é um caso mais grave. E alguns casos que precisam até de fazer uma cirurgia para isso. Então, por isso que a gente fala, sentiu uma dor que não passa, está atrapalhando na sua atividade do dia a dia, busca um auxílio médico, até um especialista, para poder diagnosticar melhor e avaliar qual o tipo de tratamento adequado para você se adaptar no seu dia a dia. A gente não faria, por exemplo, nunca uma cirurgia no caso de uma artrite, né? Não. Que é uma inflamação. No caso de uma artrose, a gente tem indicação cirúrgica? Nós falamos que existem algumas indicações precisas para operar, tá? A cirurgia em si, nós somente indicamos para aqueles pacientes que têm uma dor intratável, uma dor crônica, maior que 3, 4 meses, tem uma irradiação para o membro e essa irradiação vai causar uma dormência, uma parestesia, tá? Que é a alteração da sensibilidade do mão, do braço, da perna e uma perda de força, que quando tratada não melhora. Então essa é uma indicação cirúrgica, tirando aqueles casos mais graves de fratura, de trauma, enfim. Mas as questões degenerativas, essas são as indicações. Então a cirurgia chega a ser indicada no último caso, quando nós já fizemos todo tipo de tratamento. Atividade física, perda de peso, mudança nas atividades do dia a dia, né? Reabilitação. Tem como a gente tratar também a dor do paciente com algumas infiltrações, né? Fazendo tudo isso daí e não melhora de jeito nenhum. Se tiver alguma alteração radiológica, que a gente tem que fazer um exame de imagem também, que é compatível com aquela queixa do paciente, daí sim indicamos um tratamento cirúrgico. Agora, hérnia de disco, como é que é o tratamento prêmio, assim? É o melhor tratamento de todos? Padrão ouro, sempre iniciar com uma reabilitação. Fisioterapia, exercícios. 90% dos pacientes vão melhorar só com essa reabilitação. Então, aquele chiclete babalu, entre mil aspas, né? Aquela hérnia que se formou ali, ela pode voltar para o lugar? Não, ela não volta para o lugar. Existem alguns tipos de hérnia de disco. A gente tem um abaulamento discal, nós temos a protusão discal, uma hérnia de disco extrusa, tá? Então, isso que o especialista vai ter que avaliar. Qual é o tipo da sua hérnia? Ó, a gente tem aqui o modelo, obrigada produção pela correria, que às vezes eu peço umas coisas e deixo as meninas doidas lá, mas eu acho importante a gente olhar. Então tá ali a coluna, né? Isso. Aí aqui são as articulações da coluna. Entre as articulações a gente tem o quê? O que é esse disco, rosinha? É o né? disco. Isso, a parte rosa é a parte que a gente chama de ânulo. E a parte mais azulzinha é a parte do núcleo. Tá. Quando a parte rosa se rompe, aquela parte de dentro se extravasa. E depende do local desse extravasamento, ela pode comprimir alguma estrutura muito importante, como um nervo, como a medula, né? Porque, ó, deixa eu levantar só para te mostrar uma coisa. Aqui, ó, esses amarelinhos. Esse é o nervo. A gente tem vários, né? É um monte. Isso. Entre uma vértebra e outra, sai um nervo de cada lado. Aí você pensa, saiu aqui, comprimiu esse nervo que vai até onde? Até o pé? Depende, se for na coluna lombar, vai para as pernas. Vai para as pernas. Se for na região cervical, vai para os braços. Aham. E na coluna torácica, vai irradiar para a região intercostal. Então, se a pessoa tem uma hérnia de disco e comprimiu esse nervo aqui, provavelmente ela vai ficar com a perna toda paralisada, assim, doendo, chatinha. Isso. O que eu explico aos pacientes é assim, cada nervinho tem uma função, tá? Então, a gente, como médico especialista, a gente consegue já identificar qual é o nervo que está comprometido a partir da queixa e do exame físico do paciente, tá? Não é porque alguém falou você tem hérnia de disco que toda hérnia de disco é igual e nem toda hérnia de disco vai dar o mesmo sintoma, tá? Então depende da localização deste disco,
dá aquele rompimento que causou essa hérnia, que vai dar um tipo de dor e um tipo de queixa. Tá? Não é porque alguém falou assim, olha, meu vizinho tem uma hérnia, eu também tenho uma hérnia, ele tratou de um jeito, porque cada localização, além de dar um sintoma, tem uma indicação para tratamento diferente de uma pessoa para outra. Ok, perfeito. Entendeu? Então a gente precisa buscar um especialista, conversar, fazer os exames adequados, para aí sim o médico definir qual seria o ideal tratamento. Exatamente. Vamos fazer o seguinte, já temos muitas perguntas. Eu vou parar de fazer minhas perguntas, que eu sou perguntadeira, gosto de papo, você já sabe, né? Para poder dar tempo de você ser atendida, tá? Então, manda lá o seu caso. O telefone não, o nosso Instagram é Vida Melhor Oficial. Vida Melhor Oficial. Manda, que já já eu volto. E o doutor vai responder. Doutor Fabiano Fonseca está no Instagram como DR Fabiano Fonseca, tá? DR Fabiano Fonseca. E aí eu volto já já para a gente conversar mais. Gente, eu estou aqui com o senhor especialista, um dos ortopedistas mais respeitados desse Brasil, com muitas especializações, alguém que realmente entende. Aproveite, porque a hora é essa. Eu volto aqui já já, tá bom, doutor? Mas agora vamos lá de volta com o doutor Fabiano, que já está aqui me aguardando. Você já está seguindo? DR Fabiano Fonseca? Então, siga lá. E aí eu vou pedir para a produção já liberar as perguntas. Ó, a Lurdinha, ela diz assim, boa tarde, tenho artrite reumatoide, não tenho mais um disco na coluna lombar. Já está osso no osso e a dor é muito grande. Meu médico disse que só cirurgia para sanar a dor. Realmente é só cirurgia mesmo ou tem outra opção? Então, para a gente dizer se realmente é a única opção o tratamento cirúrgico, eu teria que avaliar primeiro o exame e depois o paciente também, tá? Como eu havia falado anteriormente, a gente tem algumas indicações precisas para a indicação do tratamento cirúrgico. Somente osso com osso, perda da altura do disco, não é uma única indicação do tratamento cirúrgico. O paciente tem que ter uma dor intratável, tem que ter tomado todas as medidas de tratamento, como fisioterapia, reabilitação, e tem que ter algum déficit neurológico associado. Então, se você tem uma dor que irradia para o seu membro, essa dor dá dormência, dá formigamento, pode dar cãibra, perda de força, aí sim está indicado um tratamento cirúrgico se tiver alteração no exame de ressonância magnética. Agora, doutor, no caso da Lurdinha, pensando que o problema então está instalado na coluna lombar toda, a cirurgia é muito grande? Não é uma cirurgia simples, é? As cirurgias de coluna são cirurgias de alta complexidade, tá? Então, hoje, elas são umas cirurgias também muito seguras. Nós temos um potencial evocado, que é um médico neurofisiologista, que acompanha a cirurgia também em tempo real. Isso a gente consegue fazer o controle de todo o impulso nervoso, desde a cabeça até os pés. Traz cirurgia, traz uma segurança para essa cirurgia. E as técnicas mais novas, modernas, também hoje trazem muita tranquilidade, não só para o cirurgião que está fazendo, como para o paciente também. Perfeito. A Jojo Meia está perguntando o seguinte, boa tarde, é possível hidratar / regenerar o disco da coluna que está afinando? Tomar colágeno, por exemplo, ajuda? Olha só, isso é uma pergunta que todo mundo me faz o dia inteiro no consultório, tá? O disco, depois de uma idade adulta, ele se torna um tecido avascular. Então, não vai irrigação sanguínea para aquele tecido. Então, a gente fala que é uma cartilagem, um tecido morto, tá? Então, o remédio ele não chega a nutrir aquele disco a ponto de ele conseguir ter uma regeneração. Os estudos mais modernos estão dizendo em terapia genética, biológica, para tentar ver se melhora aquela condição daquele disco que já tiver alguma degeneração, tá? O que mais vai melhorar o disco, quando começou a ter aquela desidratação discal, que a gente vê no exame de imagem de ressonância magnética, é fazer o exercício, a perda de peso, né? E evitar essas lesões aí que a gente faz no dia a dia. Perfeito. Mas a gente ouve muito falar de colágeno, principalmente colágeno do tipo 2. Seria uma boa prevenção a gente fazer o uso? Então, ainda os estudos não afirmam que ele vai mudar muito a sobrevida daquele disco, entendeu? Por causa dessa irrigação sanguínea, não chega no disco, tá? Então, a gente ainda não consegue afirmar que, em relação ao disco, tenha um grande benefício pensando a longo prazo.
Tá, mas em relação ao todo, a Ao todo, cartilagem? sim, as outras articulações, sim. Né? Porque as outras articulações são diartrodiais, diferente da articulação da coluna. Por exemplo, o joelho precisa de um líquido sinovial, entendeu? Daí sim, repor aquela cartilagem faz sentido, porque ela vai ter uma lubrificação melhor. Ah, tá. Então você É tá diferente a articulação da da coluna. coluna, mas aí É. como a gente tem 260 articulações pelo corpo, deve ter muita articulação Exatamente, que que vai beneficiar com isso daí. Mas a pergunta foi em relação ao disco, né? Aham. Mas ao disco tem Tá, esse porém aí, que é a questão da vascularização do disco. perfeito. Mas para as outras articulações, então, É interessante. perfeito, exatamente, muito. Ácido hialurônico também? Também, exatamente. A gente usa bastante no dia a dia, né? A combinação do colágeno com ácido hialurônico, isso é bem utilizado não só da forma de cápsula via oral, como tratamento injetável, né? Com injeções intraarticulares para refazer aquela cartilagem. Perfeito. Obrigada, Jojo, pela sua pergunta. Tirei minha dúvida também. Próxima é da Ana Maria. Tenho artrose tríplice com deformidades nos 2 pés. Quando pego peso ou caminho por um período maior, sinto muitas dores, com dificuldades para andar. Tem algum exercício para quem tem esse tipo de doença? Isso, ela deve ter uma artrite reumatoide, né? Para ter essa deformidade já nos pés. Não é uma doença relacionada em si a um problema específico de coluna. Normalmente, essas artrites reumatoides precisam, né, de um tratamento com uma droga para evitar a deformidade dessa doença e a evolução da doença, tá, algum medicamento, mas os exercícios principais são exercícios para alongamento e ganho dessa mobilidade. Então, é fazer fisioterapia e exercício também para melhorar a mobilidade articular. A joia. Obrigada, Ana. A próxima pergunta é da Ana Paula Faria. É possível prevenir uma artrite? Se sim, como? Sim. A gente pegando uma artrite nos estágios iniciais, fazendo o primeiro passo, perda de peso, que também o acúmulo de gordura é altamente inflamatório para o nosso organismo, tá? Tirar todo o que for inflamatório que a gente ingere no nosso dia a dia, fazer atividade física para ganho de massa muscular. Então, são atividades de treino resistido, por exemplo, a musculação mesmo e alongamento. Isso vai ajudar bastante a evitar essa evolução da artrite. Estilo de vida, né? A gente recebeu na semana passada um intervencionista da dor, e bem categórico, assim, em falar da responsabilidade do paciente na busca de alívio da sua própria dor. Que não tem a pílula mágica que tire uma dor, mas que a gente precisa se conscientizar do que a gente tem que fazer, né? Então ele fala muito disso, do exercício físico, da alimentação, da cabeça, de procurar uma vida porque quem feliz. tem uma dor crônica, né, não só uma dor crônica na coluna ou qualquer outra articulação, existe um ciclo vicioso onde a pessoa ela começa a entrar numa depressão. Né? Então, esses quadros depressivos, eles levam à dor articular. Então, a pessoa acha que, às vezes, ela tem uma lesão grave e não tem. Né? É algo que entra nesse ciclo de dor evolutiva que não melhora. E hoje a gente vai falar já com o terapeuta William Sanches sobre ser protagonista e ser vítima. Você vai ter que decidir de que lado você quer ficar. Vítima? Ah, tem uma dor, se arrastando. Ou, opa, deixa eu mudar esse jogo, porque você pode mudar esse jogo, tá bom? Maria Ruth pergunta, boa tarde, Cláudia e doutor. A escoliose pode causar hérnia de disco? Não. A escoliose é outro tipo de lesão, um problema que a gente tem na coluna. Existem alguns tipos de escoliose. A mais comum a gente chama de escoliose idiopática, que aparece normalmente na fase de estirão de crescimento da criança, por volta dos seus 11, 12 anos de idade. Existem outros tipos de escoliose, né? Como as escoliose que a gente vê nas crianças mais jovens, né? Causada devido a malformação. Escoliose também naquela pessoa de mais idade, que é uma degenerativa, mas ela não está associada à hérnia de disco, não. Essas deformidades na coluna, elas são genéticas ou podem ser ocasionadas por, de repente, forçar um bebê que ainda não está preparado numa posição que ele ainda não tem sustentação? Principalmente essa causa mais comum, que seria essa escoliose idiopática, ela não está associada a nenhum tipo de lesão prévia ou uma lesão genética. Existem algumas malformações congênitas que podem sim desenvolver a escoliose, mas são casos específicos, tá? Mas a escoliose idiopática, que é a mais comum que a gente vê no dia a dia, ela não está associada a nenhuma outra predisposição, não.
Tem muitas vovós como eu assistindo ao programa e a gente sempre fica preocupado, né? A postura ideal, posso deixar o bebezinho sentar antes da hora? Isso pode realmente provocar algum problema? Não. A questão do recém-nascido, a gente tem, lógico, tem que tomar os cuidados gerais do recém-nascido, né? Mas os problemas de desenvolvimento acontecem naquela fase de desenvolvimento mesmo da criança, né? Na fase aí do segundo estirão de crescimento. A partir dos seus 6, 7 anos de idade, onde a criança não tem aquele costume de ter uma postura boa no dia a dia, né? A gente, normalmente, os pais podem dar tablet, celular, muito rapidamente, né? As crianças começam a ficar numa posição ruim, jogados em sofá, jogado na cama, não tem um hábito de fazer atividade física, para ter uma postura e naquela hora de desenvolvimento de 11, 12, 13 anos de idade, não tem aquele acompanhamento rigoroso em casa, né? Uso de mochilas pesadas, enfim, são hábitos do nosso dia a dia, nessa fase mais de segundo crescimento, que a gente vê as deformidades que podem acontecer. Tá joia. Olha, a Sandra Ribeiro está falando assim, boa tarde, quando acordo, meus dedos ficam rígidos, mas em seguida melhora. Se eu molho as mãos, melhora mais rápido. Isso acontece todas as vezes que eu durmo. Isso é artrite? Pode ser uma artrite, sim, com certeza. Porque, primeiro, as pessoas começam com dor, né, e com uma rigidez articular. Água gelada ou gelo vai melhorar aquele quadro inflamatório naquela região da articulação. Então, por isso que ela pode sentir melhor e dormir melhor. E no dia seguinte volta a ter aquele tipo de dor de novo. Então, o que é aconselhável é você procurar um médico especialista para poder te ajudar a identificar e tratar melhor isso daí. Perfeito. Vamos lá para a próxima pergunta. Elizabeth Jerônimo, a artrose pode ocorrer no quadril durante o processo do climatério, menopausa na mulher? Sim. A artrose acontece principalmente nessa fase de 50, 60 anos. Não está relacionada especificamente ao climatério. Ela vai acontecer no homem ou na mulher, tá? Então, a artrose é um desgaste da articulação, também do quadril, que tem aquela cartilagem que, com o passar do tempo, ela vai sofrendo um desgaste natural do nosso dia a dia. É isso. Tem que ficar atento e cuidando. E cuidando, né? E como você disse ainda há pouco, a gente tem que ir fazendo a prevenção sempre. Né? Sempre. A prevenção não só buscando um médico, né, para auxiliar no nosso dia a dia, mas também fazendo exercício, tendo perda de peso, né, mobilidade articular, isso que vai ajudar no dia a dia. Maravilha. Doutor Fabiano Fonseca, ele está lá no DR Fabiano Fonseca. Se você está precisando de uma boa indicação, está aqui, marca sua consulta, vai entender o que é que está acontecendo com o teu corpo. Uma consideração final? Olha, o que eu falo para as pessoas que buscam o nosso atendimento no dia a dia. Se você tem uma dor que não passa, que já tem alguns dias, busque um médico, ele vai te auxiliar a diagnosticar isso daí. Quanto mais precoce tratar, mais fácil vai ser e melhor qualidade de vida tem no futuro. Maravilha. Faça isso. Obrigada, doutor Fabiano. Obrigado. Até a próxima oportunidade. Foi muito bom. Esclarecemos várias dúvidas, Tchau, viu? tchau. Uma ótima tarde.